Olá, meus irmãos, como estão vocês? É um prazer estar aqui nesta manhã apresentando para você o nosso podcast, um novo podcast, Perspectiva Reformada. Um podcast feito aqui na Igreja Batista Reformada de Porto Velho, onde nós vamos trocar ideias, vamos falar muito de Bíblia, vamos conhecer um pouco mais dessa doutrina que está tão sendo falada. E você é o nosso convidado especial. E como este programa é o primeiro, não poderia ser diferente. Nós vamos ter uma conversa direta, uma conversa bem aberta com o idealizador, o fundador, a pessoa que inovou mesmo nesse sentido de trazer uma nova perspectiva para a palavra de Deus. Onde se tem tantas coisas sendo pregadas, nós estamos voltando às raízes da palavra de Deus e trazendo uma perspectiva diferente. E nesta manhã nós vamos ter o prazer de conversar com o pastor Vladimir Fernandes, a pessoa que há mais de 7, 8 anos atrás já tinha na sua mente uma ideia bem formada do que ele não queria para uma vida cristã correta, dentro dos princípios bíblicos, e começou a trabalhar essa ideia. Seja muito bem-vindo, pastor Vladimir Fernandes, e você esteja em liberdade para mandar uma palavra aqui para os ouvintes, e já em seguida a gente começa com as nossas perguntas. Olá, meu amigo Gilberto, prazer, satisfação estar aqui com os irmãos. Quero aqui externar minha alegria por esse projeto, um projeto bonito aí que os irmãos Gilberto, Vladimir, Leandro agora já idealizaram há algum tempo, né, já tinham em mente produzir e agora está ficando e se concretizando, né, em realidade. Interessante esse formato, a gente conversar, a gente trazer um pouco do pensamento, né, batista reformado, esse pensamento, essa perspectiva teológica. Na verdade, ela não é nova, né, mas no Brasil ela é recente. Então, vamos discutir um pouco sobre isso e vamos ter aí esse bate-papo, a satisfação. Tenho certeza, pastor, absoluta, que vai ser um bate-papo muito saudável e muito esclarecedor. Aqui nós vamos poder até falar que nós não somos calvinistas de origem assim, né? Somente, né? Porque as pessoas falam, não, lá eles nem usam a Bíblia. Eles só falam o que Calvino, só fazem o que Calvino tem dito. Não, que isso. Não é bem assim, né? Nós somos Bíblia, é claro, e a gente tem um suporte teológico ali saudável, né? Exatamente. Mas para a gente começar esse bate-papo, pastor, quem é Vladimir Fernandes? Eita, essa pergunta, a gente se definir não é muito fácil, né? Mas sim, hoje sou pastor da Igreja Batista Reformada de Porto Velho, pai do Ian, esposo da Catiele, tenho uma família que eu amo muito, uma bênção de Deus. E um servo de Deus, procuro, é claro, na medida do possível, das nossas limitações, mas procuro servir ao Senhor, dar um bom testemunho, pastorear bem a nossa igreja, pregar o Evangelho e viver para a glória de Deus. Basicamente, esse é o Vladimir que quer honrar o Senhor e viver a palavra de Deus. Pastor, para a gente já ter um início bem da sua formação mesmo, você já vem de um lar cristão, como é que foi a sua infância ali, adolescência, pré-adolescência? Conte um pouco para a gente. Então, Gilberto, na verdade, desde bem cedo eu conheci o Evangelho, bem cedo ali por volta de 6 anos de idade. Né? Mas a minha família não era cristã, né? Na verdade, eu tenho um histórico ali até um pouco bem complicado. Minha mãe, ela mexia com espiritismo, com ocultismo, com uma série de religiões dessa natureza. Sim. Então, ela tinha um contexto bem complicado. Aí, diante desse cenário, envolvimento, né? Desse cenário dela, ela se deparou com uma grande decepção, foi a separação, né, com meu pai. Ela, então, queria muito que as orações dela fossem atendidas, os trabalhos que ela fazia, os despachos, aquela coisa toda, mas não deu certo, entendeu? Meu pai não voltou para ela ficou decepcionada e falou, isso não está muito certo para a minha vida, isso não funciona, o grande amor que eu queria não resgatou, então tem alguma coisa errada aí. Foi quando ela teve o desejo, então, de procurar igrejas evangélicas. Nessa peregrinação, então, eu com 6 anos de idade, então,
comecei a acompanhar, seguir, né? O filho tinha que seguir a mãe e ela começou a peregrinar em busca ali da verdade, né? Então ela parou numa igreja batista lá em Paraná, eu lembro até hoje, Igreja Batista de Paraná, ali na T11, segunda Igreja Batista de Paraná, na época era o pastor Jaime. Então ali, quando ela parou na igreja, ela sentiu uma paz no coração, gostou da palavra, e foi ali que E nessa época você meu tinha início, quantos anos? 6 anos de idade. 6 anos. Foi o início ali, eu lembro que eu gostei muito da EBD, a gente foi, a primeira vez que a gente foi num domingo de manhã, um EBD, primeira visita, cedinho a gente estava lá. A igreja não tinha nem aberto ainda, ela não sabia muito o horário, como é que funcionava. A gente chegou lá, a igreja estava fechada, as portas fechadas, a gente ficou lá na frente esperando a igreja abrir e tudo mais. Mas eu lembro que eu me apaixonei pela escola bíblica, foi no domingo de manhã que a gente foi, teve a salinha, teve as aulas, eu achei muito legal. Aí depois disso a gente continuou na igreja, e foi essa a minha recordação do início do Evangelho, mas nesse contexto eu lembro que a partir daí foi de fato o meu ingresso ali, a minha conversão, houve a conversão ali naquele período, por volta de 6 anos de idade, já uma consciência, e a partir de então nunca mais saí dos caminhos do Senhor, né? A gente não deve jamais desprezar os pequenos começos, né, pastor? Porque você vê de uma coisa inocente, com 6 anos ainda, mas o chamado já falou mais forte, né? E deixar também essa mensagem, olha só, hoje por ser o nosso primeiro dia, estamos aqui totalmente sendo adaptado, né? A nossa equipe técnica aí dando um suporte, mas ainda com algumas falhas. Mas, como eu disse, não desprezo nenhum início. Eu venho de uma carreira administrativa, né? Eu tenho uma pequena empresa, e eu também comecei pequeno, como esse programa, como esse podcast, que vai ser muito esclarecedor, e em breve estaremos com mais equipamentos, levando até você uma qualidade melhor, mas outros convidados também, mas nós queríamos iniciar, para que nós tivéssemos ainda esse ano, esse pontapé. Nós estamos falando dia 14/12 de 2025, agora são exatamente 9h35 da manhã, tá bom? Pastor, e como foi o Evangelho? Como que ele começou a confrontar e atrair o seu coração para uma doutrina um pouco, vamos dizer assim, fora do que era pregado naquele momento, naquele período? Então, o início da minha vida cristã foi muito cedo, né? Ali, entre aspas, cedo, né? Com 6 anos de idade, 7 anos de idade, nesse contexto da Igreja Batista, contexto de escola bíblica, sempre um contexto de muito ensino, um contexto assim de uma igreja, aquelas igrejas históricas que eram bem mais pé no chão, né? Então, nesse momento, com 6 anos de idade a seguir, então, de fato, eu já tinha, eu vou dizer assim que o meu coração já era muito inclinado às coisas cristãs, às coisas do Senhor. Eu gostava muito de igreja, eu não tive assim uma dificuldade, não foi abrupto, eu não saí assim, graças a Deus, eu não saí do mundo no sentido de estar naquela vida de lamaçal, com aqueles pecados escabrosos, apesar de todo pecado ser horrível, né? Mas a minha experiência nesse sentido foi uma transição, eu acho que assim, bem tranquila, né? Da infância, dos 6, 7 anos de idade, já para conhecer o Evangelho e já para viver a vida cristã. Foi muito natural para mim, foi muito tranquilo e foi muito prazeroso, né? Foi uma bênção, não foi nada assim difícil, né? Da sua conversão, quantos anos se passaram até vamos dizer, esse ingresso com a doutrina reformada? Aí foi bastante tempo, né? Então, dessa igreja batista, né, mais tradicional. E lá você passou por várias formações, né? Sim, escola bíblica, né? Vários anos, você vai evoluindo nas classes, você vai tendo discipulado e tudo mais. Só que assim, tem uma trajetória bem longa, né? Eu precisei mudar de cidade, a minha família fundou também várias congregações, então teve períodos que a gente já teve que pôr a mão na massa bem cedo. Eu no mínimo ali, eu passei por 3 fundações de congregação, uma com meu tio e minha mãe, outra com meu cunhado. Então foram várias congregações assim que a gente já colocou a mão na massa, né? Entendi. Mas assim, não foi rápido, né?
vamos dizer assim, essa evolução teológica, essa maturidade teológica, eu tinha a consciência, o conhecimento como qualquer cristão, né, de modo geral, mas assim, o desejo de aprofundar, de estudar de forma mais profunda a teologia veio lá por volta ali dos 20 anos de idade. Então, dos 6 ao 20, foi aquele período mais tranquilo, sem muita responsabilidade na igreja também, sem cargos, mais tranquilo, a vida cristã mais leve, vamos dizer assim, né? Entendi. Mas aí depois dos 20, aí começou formações teológicas, ainda na Batista Nacional. Isso. Aí, como, né, eu tive que mudar de cidade, a gente fundou algumas igrejas. Nessa mudança, minha família passa para a Igreja Batista Nacional, que é uma convenção e igreja de linha renovada. Sim. Então, eu passo um período longo lá também. E quando quando eu regresso ali a Ji-Paraná, ali pelos 20 anos de idade, então é que surge um despertamento maior por se envolver, por servir a igreja e tudo mais. Aí é quando eu começo o meu seminário, começo a fazer um seminário teológico dentro da Convenção Batista Nacional. E aí eu começo estudos um pouquinho mais sistemáticos, né, de teologia. Eu entendi. Então, assim, eu até quero dar um pouco mais de tempo, assim, para nós irmos falando no seu processo ainda na Batista. Porque eu quero te fazer uma pergunta, que você vai entender agora, se houve uma pessoa, um sermão, alguma coisa específica que te chamou a atenção para se falar, eu preciso buscar algo mais, algo diferente. Houve esse momento, assim, na sua trajetória cristã, que teve esse discernimento? Então, interessante. Quando eu estava ali por volta de 20 anos, já em Ji-Paraná novamente, né? E teve um aniversário da igreja a qual eu pertencia. A igreja Vida Abundante lá em Ji-Paraná, algumas pessoas vão conhecer ali na T16. Eu passei um bom período lá, período bom, produtivo, mas teve um aniversário da igreja, um pastor veio, né, fazer a pregação. Normalmente os aniversários, congressos, né, convida esse pastor de fora, tem todo aquele momento, aquela expectativa, aquele momento de mais envolvimento da igreja. Mas naquele momento ele pregou sobre servir, sobre se entregar, e ele deu uma chamada assim, um pouco mais firme, né, para os jovens, para os irmãos da igreja, para se envolver mais no ministério, na igreja, se doar mais. E naquele momento foi muito marcante para mim. Eu percebi assim que eu estava com eu tinha uma visão muito assim, ó. Eu quero fazer faculdade, inclusive eu já estava em processo de pré-vestibular, aquela coisa, na época era vestibular ainda, né? Uhum. Eu queria fazer matemática, tanto é que eu fiz o curso de matemática lá em Paraná. Então a minha visão é, eu quero fazer matemática, quero fazer meu curso, avançar, seguir carreira, e tá bom demais. Mas essa mensagem falou assim, olha, tocou muito meu coração, a minha vida não é só secular, não é só eu ter uma carreira, não é só ganhar dinheiro e tudo mais. Eu tinha muito essa visão, né? Era mais esse meu projeto, eu quero isso, eu quero ir para frente e casar, ter família, ganhar dinheiro e curtir. Acho que é o pensamento de 90% do povo. 99% das pessoas quer ter dinheiro, quer curtir, ir para a praia e tudo mais, né? Mas aí essa mensagem falou assim, não é só isso a vida não, não é só ganhar dinheiro, curtir, se divertir. Como é que funciona esse negócio? Uma vida cristã assim tão hedonista, né? Tão egoísta, individualista e tudo mais. E aí realmente bateu pesado assim essa mensagem. Eu lembro que quando terminou a mensagem, eu fui lá com o pastor da nossa igreja. E eu falei assim, pastor, como é que funciona o seminário? No mesmo dia, Gilberto, foi no final do domingo à noite do culto, cheguei, pastor, como é que funciona o seminário? Aí eu tive interesse, né? Como é que funciona o seminário da convenção? Me dá informação, quando é que inicia, como é que eu faço inscrição? E aí esse seminário era em Vilhena, era semipresencial, a gente fazia um estágio lá, um período lá. Eram os módulos, né? Módulos, passava uma semana intensiva, depois estudava à distância, depois voltava.
Então, eu fiz 3 anos indo para a Vilhena a cada 6 meses, passando um período presencial e mais estudos à distância, fazendo trabalho, pesquisa. E consegui concluir esse seminário. Mas assim, a decisão foi depois dessa mensagem, no final do culto eu falei, pastor, como é que funciona? E eu estou lá no próximo. Então, e até para o nosso ouvinte agora, para ele entender, esse foi o chamado ministerial, para o ministério. E quando foi que você sentiu mesmo esse desejo, essa vontade de partir mesmo para o ministério pastoral? Eu vou ser pastor de ovelhas, eu vou cuidar de pessoas. Quando Isso, acho que foi consequência, né? Esse primeiro chamado aí, ele foi assim, se envolva e se entregue mais, porque a vida cristã não é essa, você vir na igreja no domingo e achar que tá tudo... O Espírito Santo já te quebrou ali, falou, não é só ganhar dinheiro, não. Não é só essa vida que você quer, hedonista, não, ter carreira, ter dinheiro e curtir a vida, né? Então, você vai servir, você vai trabalhar. Então, a partir daí, meio que assim, houve uma entrega geral, o Senhor usa como desejar. Então, a partir daí, eu também meio que ligou a chave assim e eu passei a 220. Então, comecei a servir na igreja, comecei a se envolver, eu me envolvia com o pessoal do louvor, tocava bateria quando faltava alguém, quando precisava, ajudava em congregação, ajudava no som. Quando eu comecei o seminário, o pastor já viu ali o meu interesse e um pouco ali da habilidade didática, já comecei a dar aula em EBD. Olha, eu dei aula para junior, para criança, para senhora, classe de senhora, para homens. Eu dei aula para todo tipo de classe na igreja, e comecei a fazer devocionais, abertura de culto, pregação. Então, aí então, é meio que consequência. Depois que eu comecei a servir e meio que trabalhar em tudo, aí a coisa depois foi funilando para a parte do ensino, para a pregação e tudo mais, até que isso, e teve chegou um momento específico para isso, né? Mas porque teve um momento que você se envolveu bastante com a formação de novos pastores, né? E tanto lecionava, como depois de um tempo você assumiu o polo, né, de formação, né? Acho que Rondônia e Acre. Isso, de Rondônia. Rondônia. Não, de Porto Velho. O polo era de Porto Velho. Ah, sim, sim. Fala um pouco. Aí aqui eu já estava na capital, né? Já saí de Paraná e vim para a capital, Porto Velho. E aí nessa consequência, né, de trabalhar na igreja, primeiro eu fiz de tudo, mas eu acho que é isso. A vocação ela vem te mostrando o que dá para você fazer e no que você é melhor, se encaixa melhor. Então, a parte da educação sempre foi muito atrativa para mim. Eu sempre gostei muito e tive, de certa forma, a facilidade de entender coisas e de conseguir explicar para as pessoas. Então, quando fiz o seminário teológico, esse foi o primeiro. Depois eu fiz outro a nível de graduação, tá? Mas depois que eu fiz esse primeiro seminário, me envolvi na igreja, comecei a lecionar em EBD, a consequência foi que eu também, o próprio seminário que eu concluí, eu retornei como professor e depois como administrador do polo de Porto Velho. Isso. Então, aí eu também tive uma atuação mais intensa na parte do ensino teológico. Tá? Então, passei vários anos nessa área aí. Então, pastor, aí uma pergunta que nem está no roteiro, mas só para a gente entender, eu acredito que tanto eu quanto nossa equipe técnica, os irmãos que estão aqui, já tiveram esta percepção assim do chamado. Eu vou me converter, Deus tem falado comigo, mas aí não é um chamado específico para o ministério, para a pregação, né? E como a gente conseguiria distinguir isso? Qual é essa diferença? Tem pessoas, a maioria das pessoas, que tem um chamado, mas é pela ajudar na casa do Senhor, ser membro e fazer todas as funções de um membro de uma igreja, e não para um chamado específicos. Mas nós temos visto, às vezes tem pessoas ainda jovens, mas eu tenho esse chamado, às vezes não está bem sólido ali no coração, né? Mas ele já quer fazer como se fosse. E como você consegue assim ter uma palavra para que haja essa distinção de um chamado pelo Espírito Santo para um ministério, uma coisa bem mais, vamos dizer, envolvente assim com as coisas relacionadas à igreja, e um chamado apenas para, que não é apenas, né, mas é um chamado para a salvação, mas é um chamado para ser um membro, para congregar. Tem essa distinção? Então,
Nas Escrituras, o chamado ele está muito relacionado ao chamado para a conversão, Gilberto. Então, essa identificação não é tão fácil realmente. Tá? Então, nas Escrituras, o verbo que trabalha a questão do chamado. Então, normalmente você vai ver ele está ligado à salvação geral. Muitos são chamados, poucos escolhidos, está falando de salvação. Não está falando de um chamado específico, por exemplo, para o pastoreio, para o diaconato. Então, primeira coisa, nas Escrituras, o chamado, de modo geral, é o chamado geral para todas as pessoas para a salvação. Beleza. Depois desse chamado, todo cristão tem dons, recebe dons, o Espírito Santo capacita e você tem que servir. Cristão tem que servir na igreja e servir ao Senhor. Então, todo mundo tem, nesse sentido, agora vamos pensar assim, todo mundo tem um chamado para servir. Né? Ninguém é para ser espectador na igreja. A igreja é um corpo. A visão que Paulo traz um é orelha, outro é olho, outro é nariz, outro é boca, o cabeça é Cristo, mas todos nós somos parte desse corpo. Se você é corpo, você tem uma função. Então, isso já distingue também, nesse ponto. Agora, como eu sei que o meu chamado é específico, o meu dom, vamos dizer assim, a minha vocação cristã, é específica para o pastoreio. Aí é algo assim, que é um pouco subjetivo e é objetivo. As duas coisas têm que caminhar junto. É subjetivo em que sentido? A pessoa vai ter que ter maturidade, consciência, para olhar os textos bíblicos, para olhar as características que deve ter um pastor, um diácono. Lá, Timóteo 3, Tito, eles falam das credenciais de um pastor, as credenciais de um diácono. A pessoa tem que ter maturidade para olhar aquilo e falar, primeiramente, eu me enquadro nisso, eu sou uma pessoa irrepreensível, eu sou marido de uma só esposa, eu sou apto para ensino, no caso do presbítero, sou apto para ensinar, e uma série de coisas. Você já viu isso no seu serviço, certo, na igreja. Por isso que eu falei, no começo eu fiz de tudo. Isso é importante, o cristão fazer e se disponibilizar tudo. Mas com o tempo você vai sendo direcionado e afunilando o seu serviço para aquilo que você tem mais habilidade, mais vocação. A sua vocação está chamando para aquilo. E esse afunilamento então, é parte um pouco dessa subjetividade. Eu consigo ensinar bem, então possivelmente o meu lugar na igreja é nas salas de ensino, discipulado, EBD, palestrar. Eu ensino bem, eu vou fazer outra coisa, eu sou um cara bom para trabalhar com logística na igreja, trabalhar com evangelismo de rua? Não necessariamente. Então, se eu ensino, a minha vocação já diretamente está ligada ao ensino da igreja. Então, isso, subjetivamente, tem que ter maturidade para perceber isso. Entendi. Mas não é só subjetivo, agora tem outra parte. Então, primeiro, subjetivo, eu tenho que ter maturidade para saber, eu tenho vocação, eu tenho ferramentas que eu posso auxiliar a igreja nisso. Ferramentas para um pastor, está lá em Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo 3. Então, eu tenho essas ferramentas, eu quero, eu gosto, é minha vocação? Ok. Depois, a outra parte objetiva é que a igreja tem que olhar, a igreja, liderança, Deus vai utilizar o seu povo, eles vão olhar e perceber, você tem condições de ser um pastor, a igreja em determinado momento precisa de um pastor, quando há necessidade, então vamos auxiliar, conduzir, dar condições para capacitar. Normalmente as igrejas até podem enviar a pessoa já para um seminário, às vezes custeando ali as despesas, treinando. É algo que você tem, é um processo. Não necessariamente é rápido, principalmente para ser bem feito, né? Então a pessoa vai, começa a estudar, começa todo um período em que a igreja vai observar também resiliência, persistência, estudou, conseguiu fazer um curso de 3, 4 anos, não desistiu, conseguiu servir, passou mais 2, 3 anos na igreja. Relacionamento é tudo, Essa pessoa tem um perfil. Então é um momento em que a igreja em assembleia vai ter que, na medida da sua necessidade, vai indicar pessoas para o pastoreio. Então aí é subjetivo, a pessoa se disponibiliza, se capacita, se vê, né,
com função. a capacidade, as ferramentas para isso. Depois a igreja também observa isso objetivamente e endossa, vamos dizer assim. Entendi. Mas, pastor, toma uma aguinha, que o programa está apenas começando, o nosso papo ainda é longo. Certo. E eu gostaria, até eu deixei o roteiro aqui, eu gostaria de fazer algumas perguntas, agora voltada mais para a fundação da nossa convenção, Batista Reformada da nossa igreja. Batista Reformada de Porto Velho, nesse nosso primeiro podcast, Perspectiva Reformada. Então, eu queria agora ouvir de você, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes ali estão interessados em saber como foi a formação desta comunidade, como é que foi que ela fundou, como é que foi que você sentiu um desejo no seu coração de reunir pessoas, começar a falar dessa nova doutrina, como foi que isso aconteceu? Poderia dar um... Então, foi também, vamos tentar resumir, mas é um processo longo, né? Um processo, vamos dizer assim, envolve um pouco de amadurecimento teológico, um pouco de observação também do nosso contexto cristão, evangélico, de modo geral. Sim. E o desejo de a gente, de repente, tentar melhorar em alguns pontos. Uma coisa boa da teologia é que ela te faz você ser crítico. Normalmente a gente tem uma certa dormência ou alienação, vamos dizer assim, não querendo julgar, mas às vezes a gente é um pouco alienado de não perceber as coisas ao nosso entorno, e a gente deixa se levar, né? Então a teologia ela começa a te jogar luz para você analisar se o que você vive, se a sua prática, se a sua realidade é bíblica. Principalmente uma teologia saudável. Tem muita teologia horrível também. Sim. Né? A teologia que nós não aconselhamos, né? Tem teologia de prosperidade, teologia coach, teologia de tudo que é tipo também. A gente está falando de uma teologia séria, né? Uma teologia baseada em exegese bíblica, baseada em boa interpretação das escrituras, baseado em método histórico-gramatical, né? Tem alguns métodos aí mais questionáveis também, mas a gente está falando do método histórico-gramatical. Quem sabe um pouco de hermenêutica vai se situar aí. Então, um método bíblico, você vai para as escrituras, que enxerga as escrituras como palavra de Deus, inspiradas, como autoridade, como fonte de realmente direcionamento para a sua vida. Então, para nós, a Bíblia é a palavra de Deus, e por isso que a gente preza em viver o que ela nos orienta. Então, quando você conhece, aprofunda-se um pouco nas escrituras, aí você começa a analisar a sua realidade, aí você começa a ter um choque, né? Poxa, a minha realidade está destoando do que as escrituras estão falando. Bem, resumindo, nesse contexto de crítica e de observar que alguns pontos das escrituras, e alguns pontos que aí estavam se tornando mais cruciais, estavam sendo negligenciados, aí foi o momento em que eu comecei a ter um pouco de desejo de sair e na verdade, o primeiro movimento foi buscar outra igreja, e buscar uma igreja que representasse melhor as escrituras, as doutrinas e tudo mais. Então foi quando eu saí, passei um bom período na Convenção Batista Nacional, em igrejas da Batista Nacional, lá em Ji-Paraná, Igreja Batista Vida Abundante, aqui em Porto Velho, a Igreja Batista Bethesda. Não sei nem se eu deveria citar nomes, mas também não estou, né, não tenho nenhuma intriga com eles, nenhuma briga, nenhum ressentimento. Foi um desejo mais e uma visão particular de uma mudança teológica, tá certo? Foram bênçãos na minha vida por muitos anos. Passei, eu acho que, mais de 18 anos no contexto da Batista Nacional. Tem muitas pessoas sérias, muitas igrejas sérias, né? Mas a perspectiva teológica e a prática não era o que eu, né, passei a ver, enxergar. Então, quis mudança. Então, a primeira decisão foi conversar com a liderança da igreja, com a convenção. Tinha cargos na
na convenção, alguns cargos, né? Então, conversei com a liderança da igreja, deixei todos os cargos, formalizei com a carta, conversei com o pastor, e tudo na paz, expliquei o motivo. Ó, o motivo é teológico, não quero, e a gente não tem nenhum motivo para brigar, para ter desavenças. Saí na paz, converso com todo mundo até hoje, tenho amizade com todo mundo. Você também, né? A gente considera irmãos, somos irmãos em Cristo com diferenças, né? Mas, de fato, eu senti o desejo de procurar outro contexto e mais alinhado, principalmente a teologia batista reformada. Teologia batista reformada de fato, também peculiar, né? Na verdade, eu acho que ela não representa, sei lá, 1% dos cristãos do Brasil, para você ter uma ideia. Então, ela também não é popular. O calvinismo, agora que está sendo também difundido no Brasil de forma mais ampla, mas também representa aí, sei lá, vou chutar aqui, não tem dados precisos, mas representa aí no máximo 5 a 10% dos cristãos, na melhor das hipóteses. Sim. Então não é uma teologia predominante, não é uma teologia famosa no Brasil ainda, né? Ou que alcançou muitos redutos cristãos. Mas, como eu falei, na minha perspectiva bíblico-teológica e exegética, então, eu penso que a teologia batista reformada, ela explica muitas coisas de uma perspectiva muito melhor. Muito melhor, né? Mas olha só, nós fizemos um panorama. Desde que você chegou, você sentou e começou a falar de toda a sua trajetória, por onde você passou, toda a formação que você adquiriu ao longo desses anos, né? E culminou agora na sua resposta em falar dessa, vamos dizer, desse descontentamento com o que havia sido pregado, falado até então. E depois de uma outra perspectiva de entendimento seu em cima da palavra. E aí você se ausentou por um tempo. Você falou que comentou, foi procurar algumas igrejas que talvez completassem essa dúvida, ou algo que você buscava. E aí? Isso não aconteceu nas igrejas. Isso não aconteceu nas igrejas. E aí é onde a gente pode se falar que foi nesse momento que nasceu a Batista Reformada de Porto Velho? Exatamente, você chegou no ponto aí. Então, o meu desejo primeiro era de conhecer e buscar uma igreja, né, que tivesse uma perspectiva mais alinhada com a teologia batista reformada. Para mim também pesou muito o princípio regulador do culto. Tá? Então, os cultos para mim começaram a ser pesados. Para mim, desde a abertura, né? Então isso aí pesou muito. Então eu procurava, e depois que eu conheci o princípio regulador do culto, tem esse nome bonito, pomposo, mas ele é simples. Ele fala assim: o culto deve ser feito conforme as escrituras orientam, com os elementos e com o padrão, o modelo que a escritura deixa. Então, para mim, depois que eu conheci, e a importância de cultuar é primordial na vida do cristão. Se o cristão não consegue nem cultuar direito a Deus ainda, não sabe nem como é que deve ser um culto, então tá difícil, né? Imagine o restante. Exatamente, imagine o resto. Eu não sei nem como é que é cultuar de forma agradável a Deus, ou o que vai ser o resto. Então, quando começou, vocês vão se identificar, quem ouvir, e nós aqui, vocês vão se identificar com isso. Quando começou a ter culto em que entrava moto dentro da igreja. Eu vi culto que tinha entrada e motoqueiro entrava. Os motoqueiros de Cristo que vão cultuar hoje, entrava moto empinando, fazendo grau dentro da igreja. Eu falei, cara, deve ter alguma coisa errada nisso. Não é possível. Não é um evento, vamos lá, uma coisa informal da igreja, num sítio, brincar, tal. Beleza, mas é culto de domingo, culto de adoração a Deus, que Deus deve ser o centro. Quando eu comecei a ver uns negócios assim, na nossa não aconteceu, mas eu já vi também, e era contexto, eu só esperei os dias, estava contando os dias de acontecer uns negócios desses também. Pastor descendo de tirolesa dentro da igreja, começou a parecer, os negócios parecendo meio circo, aí para mim é gota d'água isso aí, entendeu? Isso aí. Para mim eu tinha muita dificuldade também com danças espontâneas, às vezes sensuais, às vezes coisa assim, nada a ver. E eu comecei a olhar nas escrituras, onde que tem o ministério de dança nas igrejas que Paulo fundou. É simples, é só você olhar nas escrituras. Paulo está fundando as igrejas. Eu procurei assim,
cadê o ministério de dança? Porque é tão importante, na visão de muitos, E leva um tão tempo espiritual. do culto, né? Eu procurei, Paulo, por que você não fundou o ministério de dança, Paulo? Isso, teatro. Às vezes teatro também não tem nada a ver, teatro de comédia, teatro... E eu estou jogando pedra, mas eu fazia parte disso, você sabe, né, Gil? O Gil tem um vídeo meu... Comprometedor. Tem que queimar esse arquivo. O Gil tem vídeo meu aqui que é comprometedor, entendeu? Eu participava disso, eu fazia parte disso. Sim. Eu fazia parte de teatro na igreja, eu fiz teatro na igreja de comédia, hoje eu me envergonho absurdamente. Totalmente mundano e só de comédia, fazendo gracinha. Mas a minha pergunta é, para onde isso vai levar e em que isso glorifica a Deus num culto de domingo? Então, a questão do culto pesou muito. Questões doutrinárias importantes da igreja, questão de liderança, enfim, aí foi o momento em que realmente eu quis algo novo e saí para buscar, mas aí a dificuldade, nós estamos situando aqui em Porto Velho, então tive dificuldade, visitei várias igrejas, não encontrei, tudo mais do mesmo, entendeu? Aí foi quando eu estava meio desolado e falei, e agora? Pensando, e agora, o que eu vou fazer? Foi quando, inclusive, o nosso antigo pastor, Fabiano, ligou para mim, para alguns irmãos, e simplesmente falou assim, por que vocês não montam um grupo de estudo bíblico? O que você acha, Vladimir? Tem alguns irmãos também que depois que você saiu, eu saí bem antes, né, quase 6 meses depois, alguns irmãos saem da igreja também, e ele fala, por que vocês não montam um grupo de estudo bíblico? Né? Você tem um povo aí que está meio assim, rodado, aí, vamos dizer assim, nessa linguagem. Por que vocês não montam? Então, aquilo foi um estalo, né? Comecei a conversar com algumas pessoas. Aí é que começa a surgir a ideia da Igreja Batista Reformada. Aí é que eu vejo isso. A ideia do pastor era uma, Sim. A ideia do pastor Fabiano era uma, né? A ideia dos irmãos era outra, e a minha ideia era outra. Então você vê como é que foi bom esse início aí, né? Como é que foi suave, né? Então, eu penso que na mente do Fabiano montam a igreja e vocês montam um grupo de estudo, vocês viram a igreja, a gente Batista Nacional, e a gente fica num grupo e resolve tudo, não tem muito problema. Acho que na mente dele era isso. Na minha mente, é a oportunidade para ter a Batista Reformada. Na mente dos outros irmãos, eu só quero outra igreja tranquila e está tudo bem. Pastor, não te interrompendo rapidamente, como é a nossa estreia nesse formato? Eu vou até pedir para o irmão Leandro pegar a nossa foto. É possível que a gente mostre a foto, que foi uma foto que eu acredito... Tem uns quadros ali, né, de recordação. E depois, assim, na edição, eles podem até fazer umas imagens para ver a evolução da igreja, mas essa foto é marcante, porque eu acredito que... Essa é a primeira. Que tenha sido a primeira foto, né, a primeira reunião, realmente, da formação desta igreja. Cara, isso é histórico, cara. Isso é bonito, isso aqui. Olha isso. Bem tranquilo, lá na casa da... Foi na casa de quem? Que foi foi na casa do Thales e da Lúcia. Thales e da Lúcia, né? Então, e a gente estava lá, bem tranquilo ali, comendo um lanchinho, um pãozinho com queijo e presunto. Nesses irmãos, né? E a gente sentou e falou assim, e aí, o que a gente faz agora? E aí também foi o momento que eu expus, né? Conversei com os irmãos, a minha ideia. A ideia, se nós formos fazer... Eu penso em a gente ter que melhorar algumas coisas. Então, a gente foi pontuando algumas coisas que Pastor, eu vou até pedir para você nominar esses irmãos que estão aqui, para a gente não esquecer de falar o nome deles. É o Thales, a Lúcia, não é isso? O Emerson aqui, a Leide, a esposa dele. São 3 famílias, né? Thales, a Lúcia... 4. 4 famílias, isso. Thales, a Lúcia, primeira família aqui... A Emerson, a Leide, porque a segunda família aqui eu estou lembrando aqui, e os filhos, não é isso? O Davi e o outro é o... Davi e o... Nossa, vocês vão matar a gente, eu esqueci o nome do... E aqui tem o Gilberto Januário e a Mona, e eu aqui no canto e minha esposa no outro canto aqui. Certo? Esqueci o nome dele, estou tentando lembrar, mas não me lembrei. A gente vai lembrar. Quando eu lembrar, eu falo do nome deles. Sim. A Emerson, a Leide, o Davi e o... Esqueci o nome. Meu Deus do céu. Mas, enfim. Então, Vitor. Isso. Valeu, Gilberto. Vitor.
Então, são quatro famílias. Quatro famílias. A reunião básica foi isso aqui. Foi a minha família, Gilberto, Emerson Leite, Thales e Lúcia. Essas quatro famílias. A gente falou, vamos começar? Vamos. E aí foi o pontapé inicial. Muito bacana, muito bacana. Inclusive, as primeiras reuniões foram na edícula da casa do Emerson, né? Aqui já um tempo depois, aqui acho que foi o primeiro congresso que a gente fez, primeiro congresso da Fé Batista Reformada. Aí aqui tem uma foto dos homens que participaram no dia, tinha mais gente, mas no dia, e uniformizado, bonitinho assim, tinham esses, a gente bateu a foto, tirou a foto deles. Bem bacana. Tem a foto das mulheres, se eu não me engano, também. Esse aí já foi depois, essa aí já foi a última. Mas tá bom, eu acho que deu assim para a gente fazer. Mostra a última, a evolução. É. Deixa eu ver se essa aí é a última. Isso aí, mesmo, é o último congresso. Isso. Aí esse aqui já foi o 5º congresso da Fé Batista Reformada, e aqui a gente já tem um povo, um ajuntamento bem maior aí, vários irmãos e uma bênção. Todos os anos a gente faz esse congresso, traz um pastor aí, referência nacional para trabalhar um tema teológico ou eclesiológico importante para a igreja. É isso, pastor. Você viu que a gente tem esses registros e tudo, até por ser recente, né? Porque de fundação até hoje, quantos anos você já vem à frente desse trabalho? E também, o que tem sido a maior dificuldade ao longo desses anos? Como pastor, o que tem sido hoje a sua maior dificuldade à frente desse ministério? Isso, 2025 a gente completou 7 anos de fundação. Então é pouco tempo, né? Somos uma igreja, né? Aí jovem. 7 anos eu tenho, acredito que 6 anos de pastoreio formal, porque eu fui consagrado oficialmente dentro da igreja também, né? Depois você podia falar um pouquinho também até da necessidade que você teve que sair do estado para ir atrás de uma convenção que pudesse na época da fundação eu não era pastor. Sim. Então eu era o irmão, o professor de seminário e aquele que começou com vários irmãos a fundação da igreja. Mas eu não era consagrado, não era pastor ainda de fato. Então, e por não existir a Convenção Batista Reformada no estado, você teve que sair do estado. Aí veio o desafio, como ordenar o pastor numa igreja jovem, que ainda não tem liderança, como fazer exame teológico, como fazer tudo isso. Aí os irmãos falaram assim, vamos pedir ajuda para o pessoal que está um pouquinho mais já organizado, mais à frente, que foi lá do Pará, Belém do Pará, o Fernando Angelim, também é uma referência nacional para os batistas reformados, nos apoiou bastante nesse processo. Então, para vocês terem uma ideia, meu concílio teológico, aquela sabatina e tal, eu tive que ir lá para Belém do Pará e ser feito com os pastores de lá. E aí, uma vez que foi analisado o perfil teológico, doutrinário e tudo mais, então eles falaram, olha, este irmão foi aprovado, ele tem condições teológicas de ser um pastor, e deu essa recomendação para nós aqui, para Porto Velho. Aí eu trouxe debaixo do braço essa ata, todo feliz, né? Tá aqui, irmãos, então os nossos amigos lá falaram que eu tenho condição teológica de ser pastor. Então eles avaliaram teologicamente, mas o resto foi a igreja aqui que analisa, né? A vida, porque não é só teologia, né? Pastor não é só teologia, não é um teólogo simplesmente. Pastor tem muito a ver com vida também. Isso que as pessoas também têm que ter noção, né? Pastor não é só um professor. Pastor, ele tem que ter vida, ele tem que ter testemunho, ele tem que ter dons pastorais, a igreja tem que observar, tem que ter testemunho lá fora. Então, o nosso processo aqui é bastante rigoroso. Inclusive, os irmãos passaram por um processo para alcançar a liderança. O nosso processo envolve analisar a vida pública da pessoa, a vida financeira, tem que ter os nada consta da Polícia Civil, Polícia Federal, Receita, SPC e Serasa, uma série de outras coisas. Tem que ter testemunho no trabalho, você vai conversar com colegas de trabalho, como é que é o testemunho dele? Essa pessoa aí no trabalho, ele dá um testemunho de cristão,
como é que é a vida do pastor Vladimir lá quando ele está dando aula, lá secularmente? Como é que é o contato dele com outros professores? Como é que é o contato dele com alunos e alunas? Já teve alguma denúncia? Já teve algum problema? Ah, não tem? Então, assim, um panorama para o pastor bem criterioso, né? Não é só um diploma teológico. Então, mas enfim, eu fui lá e trouxe isso, e a igreja aqui é que fez o restante da análise, das entrevistas e tudo mais, e averigou que tinha condições de ser ordenado pastor. Muito bem, mas vocês conseguem entender, irmãos, como tudo é um processo? Isso tudo que ele está falando levou aí 7 anos, 6, 7 anos. Então não é algo que da noite para o dia tem uma confirmação, vamos iniciar e vamos trabalhar. Não, nada funciona assim. E na vida cristã não é diferente também. É um tempo de amadurecimento de todo o trabalho que é feito. Hoje a gente vai colhendo os frutos, mas algo que foi plantado há bastante tempo atrás, né? E nesse período, pastor, como tem sido? A gente vê, e nas nossas igrejas, aqui em nossa igreja acontece isso, as pessoas vêm nos visitar, uns se conseguem se achar na pregação, conseguem identificar, mas outros acham um pouco, talvez a palavra um pouco dura, difícil. O que você tem? Muito tradicional, né? Em relação a isso, o que você vê que seria aí um dos grandes problemas para essa doutrina, né? Para que ela seja assim mais difundida e alcance mais pessoas, neste formato que você falou. Ah, a gente não tem dança, mas é feito todo um estudo, as pessoas que acompanham isso sabem muito bem. As nossas escolas bíblicas, eu digo, né, são verdadeiros cursos teológicos para a pessoa. Porque aqui não é simplesmente, não, aqui não se pode dançar. Não, a gente tem um estudo onde a gente vai nas raízes e vê, olha, realmente essa prática não era uma prática. Ah, e aí tem outras coisas também, várias. Ah, o pastoreio feminino também tem as suas restrições, a gente também não apoia, não concorda. Então, assim, a dificuldade para a pessoa que entra dentro da igreja e tem o primeiro contato com a doutrina, o que você acha que é o mais difícil nesse sentido? Boa pergunta, hein, Gilberto? Inclusive, você tinha perguntado antes, né? Fala também as suas dificuldades, né, na trajetória. Então, a nossa igreja ela tem um perfil, vamos dizer assim, um perfil mais tradicional. Não tradicionalista, tem uma diferença. Tradicionalista é você ficar apegado simplesmente a uma tradição, às vezes meramente humana, e você vai replicar isso de qualquer maneira. Agora, a nossa perspectiva, que eu digo, é um pouco mais tradicional, no sentido de que ela é histórica e ela, de fato, ela insiste e resiste nas coisas que são estruturais e importantes. Ponto. Então, quando a gente estuda o princípio regulador do culto, nas Escrituras, ele é muito claro. O culto ele deve ser reverente, ele deve ser centrado em Deus, para a glória de Deus. E os elementos do culto também, eles são bem marcantes. Você encontra nas Escrituras, no contexto de culto, principalmente no Novo Testamento, que é a nossa referência de revelação, né, final. Então, a gente encontra a palavra, Bíblia sendo pregada, Bíblia mesmo, Bíblia, expositivo. Não é ideia de homens, não é um versículo e eu vou viajar aqui numa filosofia. Bíblia, expositivo. Textos, salmos, histórias bíblicas sendo explicadas, expostas e aplicadas na vida da pessoa. Então tem palavra, louvor saudável. Eu não consigo, de novo, vamos olhar para Paulo. Eu não consigo imaginar Paulo fundando suas igrejas, ali Atos, tem vários relatos, e Paulo cantando para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás, e eu pulo. Então, são expressões musicais extremamente vazias, chega até a ser ridículas para um contexto de culto formal. Então, para nós, o que a gente fala? A música tem que ser bíblica, tem que ser congregacional, a igreja tem que cantar, tem que ser para a glória de Deus, tem que ter peso para a glória de Deus, isso. Não é um momento de entretenimento, você pular para um lado, para o outro, para frente, para trás, não é um momento de... É um momento de culto, adoração a Deus.
Então, palavra, louvor bíblico, orações. Você acredita que tem gente que não gosta de orar na igreja? Se você já vi gente reclamando, vocês oram demais, as orações demoram demais. A igreja é lugar de oração e as pessoas não querem orar mais na igreja. As pessoas querem ser espectadores, sentar e ver uma apresentação, um show realmente. Então não é assim mesmo, nós somos criteriosos mesmo. Nossa igreja não é assim, a nossa igreja vai zelar pela palavra bíblica bem interpretada, por louvor bíblico, cristocêntrico, cantado pela igreja, a igreja toda, homens, mulheres, crianças, idosos, toda a igreja conseguindo cantar, mesmo que não seja aquele show que você vê com a banda espetacular, não é isso que a gente quer que as pessoas cantem e louvem e mostrem a Deus com sua voz, a sua oração, a sua adoração. Então, Muito bem. Louvor, oração, e o fundamento é esse. Então as pessoas veem um culto desse, elas falam, isso é chato, porque a igreja vizinha do lado, a church do lado, eu entro lá, já tem um telão como esse, que o aviso é quase um telejornal, então é muito dinâmico, é sensorial, tem muita luz, tem muita... o som é maravilhoso, a banda, eu sinto a presença de Deus. Então as pessoas, por sentirem alguma coisa, elas já remetem a isso, a presença de Deus e tudo mais. Bem, o meu aspecto eu não brinco com essas coisas, a gente não brinca com essas coisas. Sentir arrepio e sentir coisa, você sente até no Circo de Soleil. Uma pessoa que se pendura pelo pescoço e gira, você se arrepia todo. Então, eu não brinco com essas coisas. Sentir não quer dizer que é verdade. Não brincamos com isso. Então, o parâmetro que a gente tem é o bíblico. Como é que é o culto? Palavra, louvor, oração. Paulo deixa isso bem claro, com ordem e decência, para a glória de Deus, não de homens e tudo mais. Com isso, eu não brinco, a gente não brinca aqui. Então, se a pessoa achar que a igreja é chata por causa disso, é tradicional demais, muitos acham, muitos entram. Já passaram mais de 100 pessoas aqui, visitam, entram e vão embora. Deus abençoe, se não é isso que você procura, Deus abençoe. Tá certo? Mas nós aqui prezamos por isso. Muito bem, muito bem. Eu queria fazer também uma outra pergunta. Isso tudo, essa forma de culto, de cultuar, não foi algo criado da sua cabeça, não foi algo criado, eu não gosto assim, eu quero assim. Ao longo da história, depois que começou a se falar na reforma, desde os primórdios da reforma, 1500, para cá, essa forma de cultuar a Deus, você poderia falar um pouquinho dos expoentes, de cada um deles que realmente deixaram um nome na história, que fez com que chegasse até nós hoje essa doutrina tão saudável que nós estamos aqui hoje presenciando e podendo participar disso? Certo. Então, como você bem falou, a reforma protestante foi um ponto ali crucial, né? A gente vê, quem estuda a história da igreja, vê que a igreja inicia, não é isso, com Cristo, os apóstolos, sim, e depois os pais da igreja, mas infelizmente o ser humano ele é problemático. Não demorou muito a igreja já ter problemas desde lá em tempos remotos. Então, já começa um pouco depois, nos pais da igreja, um pouco depois dos pais da igreja, já introduzir-se algumas doutrinas questionáveis na igreja, que foram ali ganhando força no decorrer da história. E eu acho que o ponto crucial ali de problemas sérios já na igreja cristã, de modo geral, é em Constantino, quando ele libera o culto, e depois Teodósio, ele faz do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então ali há uma mistura, porque ali a religião oficial, então ali a partir daquele momento todo mundo é cristão, querendo ou não, você oficialmente tem que ser, e a religião oficial do Império Romano é o cristianismo. Então toda aquela religião mística romana, todas as vertentes misturando paganismo, religiões místicas, culto ao imperador,
vira uma salada de coisa que aí ele obriga isso tudo a entrar no cristianismo para essas pessoas sobreviverem e serem aceitas como religião. Então, isso, de forma assim, vou dizer, mais drástica, faz com que o cristianismo tenha muitos problemas sérios, né? E no decorrer da história média, da Idade Média, né? Então a gente tem muitos outros problemas também. O período da Reforma foi a gota d'água, né? Foi assim, basta, tem muito problema e a gente precisa. Não foi só em 1500, 1400, Jan Hus já protestava. Antes disso, sempre na história houve aqueles com espírito meio profético e crítico que falavam assim, está errado, o caminho está errado, não é por aí, e tem que mudar a rota. E sempre teve, né? Mas assim, a liderança e a estrutura majoritária da igreja, então ela, de fato, ela se desviou. A gente não pode ter meias palavras, entendeu? Sim. A Igreja Católica Apostólica Romana é herética, tá? Então não tem meios termos, meia palavra, não dá para conciliar. Eu tenho uma pena que eu vejo assim, às vezes, o modismo hoje, evangélicos voltando ao catolicismo. Eu penso assim, nunca entendeu o que é o evangelho verdadeiro e nunca foi convertido de fato. Não tem conciliação, a estrutura doutrinária é diferente, a base da salvação é diferente. Os cristãos protestantes, eles batem muito na justificação pela fé, isso é crucial. O catolicismo romano não abraça, não entende a justificação pela fé somente. Então é crucial isso, sem falar de outras coisas, né? Então, a reforma protestante foi um ponto inicial ali, foi a gota d'água. Falar, não, a partir daqui não dá mais. E aí deságua as consequências, né? Os batistas reformados, então, eles surgem no contexto da reforma inglesa. A reforma começa, então, ali, vamos dizer, pontual, né, com Martinho Lutero, na Alemanha, mas ela se espalha por toda a Europa, né? Então, no contexto inglês, dos puritanos ingleses, é que surgem os batistas reformados. Então, com a tradição toda dos reformados, teológica, a perspectiva reformada, soteriologia reformada e tudo mais, eclesiologia reformada, que difere do catolicismo, inclusive mexe com culto, advogando os 5 solas, sola fide, sola gratia, sola escritura, sola deo gloria, sola... esqueci um aqui na sequência, né? Tem 5 solas, sola deo glória, né? Então, 5 solas primordiais. Então, os batistas reformados, eles surgem nesse contexto já, abraçando tudo. Uma pouca diferença dos reformados ali, de linha ali holandesa, ou dos reformados, a igreja reformada, continental e tudo mais, há algumas diferenças dos batistas reformados, dos presbiterianos também, é que nós temos uma teologia pactual um pouco diferente também. A teologia pactual batista ela é um pouco diferente dos outros reformados. E um pouco da eclesiologia também, a doutrina da igreja. Então, ela é um pouco diferente. Fora isso, nós temos toda a bagagem, contexto teológico reformado, em termos de teologia, vida e prática e tudo mais. Então, os puritanos foram que deram, vamos dizer assim, os reformados, e depois, a consequência deles, vem os puritanos, contexto inglês. Do contexto puritano, os batistas reformados. Então, esse contexto é que nos dá a estrutura, doutrinária, teológica. Então, não é uma coisa nova. Você até trouxe aqui, a Confissão Batista. Essa Confissão Batista ela é de 1689. Na verdade, ela foi publicada em 1689, mas ela é, inclusive, de antes disso. Então, nós estamos falando de 1600, nosso documento de fé, não é isso? Ali, a confissão que nos orienta, né? Ela é de 1689. Então, nós não estamos inventando, como Igreja Batista Reformada de Porto Velho, nós não estamos inventando a roda. Sim. Na verdade, nós estamos
resgatando a roda que foi perdida, a roda que estragou, que o pneu que furou, que amassou. Enfim, a gente está resgatando, na verdade, os nossos fundamentos. Certo, certo. Não, muito bem. Mas olha só, para vocês que estão nos assistindo, né, para nós aqui, o senhor viu, pastor, que nós tentamos fazer o quê? Primeiro nós voltamos desde do seu primeiro impacto mesmo com o cristianismo, né? Quando você passou a conhecê-lo, depois a sua trajetória aí já num período já de adolescência, depois o entendimento mesmo, depois daquela pregação que você viu, e a gente vem caminhando nisso. E depois, quando foi o chamado, quando foi que você entendeu que Deus tinha um propósito específico, formação da Igreja Batista Reformada, e depois um panorama dos reformadores, chegando até aqui, né? Então, agora é importante que a gente já fez esse panorama de todo esse retrospecto até os dias de hoje. E hoje, pastor, a partir de agora, nós vamos falar dos desafios, hoje sim, de ser uma igreja batista reformada em Porto Velho. O que tem sido assim um grande obstáculo, o que tem sido ainda difícil a chegada das pessoas até a igreja, ao entendimento dessa doutrina. Eu me lembro aqui da nossa confissão de fé, teve embates aqui de famílias saírem da igreja, porque não aceitam, não concordam, né? Mas são fundamentos que a gente tem, até a gente subscreve ela na nossa... Nosso estatuto, nosso né? estatuto. Nós somos confessionais mesmo, nós subscrevemos. Exatamente. As pessoas não entendem hoje em dia o que é uma confissão. Sim, Só sim. fala, às vezes a pessoa pensa assim, vai substituir a Bíblia, idolatria, vai amarrar a igreja. Isto. Então, as pessoas precisam também entender o que é ser um cristão, uma igreja confessional. Entendi. Precisa... Mas então, pastor, olha só, nós fizemos todo esse trajeto e chegamos aqui, e agora nós vamos falar de 2025 para frente. Quais são os desafios, quais são ali as formas, as estratégias que Deus tem te revelado para que a gente caminhe com essa doutrina um pouco diferente ainda, que não é diferente, como já foi bem explicado. Essa é uma doutrina antiga que se perdeu e que nós estamos resgatando agora. Então, eu acho que nessa caminhada pastoral, uma coisa que eu aprendi, o Senhor tem colocado no meu coração, é ter tranquilidade, ter calma, não é isso? Saber que é pela vontade de Deus, o desejo, a graça de Deus que as coisas acontecem. No começo eu ficava muito mais angustiado, né? Aquela coisa de pastor novo, vamos crescer, vamos fazer igreja, vamos ter não sei quantos membros e tal. Mas não é bem assim que funciona. As coisas, para terem qualidades, elas precisam de tempo, precisam ter estrutura, precisam de paciência. E o maior definidor nosso não é número, não é só um jargão. O definidor de qualidade e fidelidade não é número. Então, a gente não está preocupado em ter 1000 membros, 500 membros, 300 membros. A gente está preocupado em ser fiel ao Senhor, fiel às Escrituras e fazer as coisas no tempo correto. A gente vai amadurecendo como igreja também, vai aprendendo. Eu, como pastor, vou aprendendo também. A liderança está sendo formada, vamos aprendendo de forma natural, de forma orgânica. Tem uma coisa muito interessante nessa nossa vida, hoje em dia, fast food, essas coisas. Analisando a alimentação, eu achei só um exemplo, fora até de contexto, né? Uma vez a pessoa perguntou assim, você sabe qual é o melhor modo de preparo de uma alimentação? Aí deu opções, né? Será que é no micro-ondas? Você aperta um botão lá, 3 minutos sai um negócio, 1 minuto e meio já está saindo alguma coisa, 3 minutos, 4 minutos. É claro que eu já pensei, claro que isso aí jamais. Será que é no fogão? Eu falei, no fogão já é mais tranquilo, né? Mais tranquilo, né? Eu acho que no fogão já. Será que é no forno? Será que é naquele forno antigo, a lenha e tal e tudo mais? Aí, para nossa surpresa, aquilo que nós não cabe às vezes no nosso dia a dia agitado. Mas, segundo muitas pessoas, a melhor maneira de preparo
de alimento é aquele que demora mais, é aquele no fogãozinho lá do sítio, a lenha, que o preparo vai bem devagar, vai cozinhando, vai aquela coisa de dentro para fora, vai dando, encorpando, vai dando sabor. Aquela comida que você começou 8 da manhã e termina meio-dia. Então, essa é a alimentação saudável. Hoje ninguém tem paciência de preparar, de fazer isso. Então, eu comparo um pouco a nossa igreja a isso. Com certeza. Nós estamos num contexto, e eu acho que não é só nós. Quando eu converso com outros pastores de outras regiões, praticamente de todo o Brasil, o diálogo, essas nossas igrejas mais tradicionais, mais simples, né? O relato é o mesmo. As pessoas, a gente tem dificuldade, as pessoas não têm paciência, as pessoas não conseguem, muitas delas, né? Não é o que muitas pessoas buscam, porque o nosso contexto todo, eu vou usar essa metáfora aqui, é meio que de fast food, isso, de um micro-ondas que você aperta lá e você quer um resultado rápido, um miojo que você quer em 3 minutos, uma igreja que atenda a freguesia, uma igreja que você vai para buscar alguma coisa que você quer. A nossa perspectiva, né, você não vem para a igreja, você não é igreja para buscar alguma coisa que você está desejando egoisticamente, você vem para a igreja para cultuar Deus, é diferente. A filosofia é diferente. A pessoa que entra na porta para cá, ela já tem um pensamento diferente. Eu entro daqui para cá, eu tenho consciência que eu vou cantar a Deus, eu vou prestar atenção na palavra, eu vou adorar o Senhor, eu vou orar, eu vou exaltar a Deus. O contexto das pessoas eu vou para a igreja porque eu quero resolver algum problema, porque estou entediado em casa, porque eu quero me sentir bem, porque eu quero que Deus me abençoe. Esse tipo de evangelho cultural que se espalhou, você tem até no Morro do Rio de Janeiro em facções. Você tem facções que de manhã, para sair para o seu crime, vamos orar aqui, Senhor, abençoa o nosso serviço hoje, e não sei o que, Pai nosso que estás no céu, e sai para fazer o crime. Então, as pessoas instrumentalizando Deus para os seus desejos. Então, existe muito desse contexto. As pessoas que vão em busca de um coach falando alguma coisa, você vai vencer, amanhã é o seu dia, eu tenho uma palavra profética para você, a sua vida vai mudar. Isso é picaretagem, desculpa a palavra. Eu às vezes fico indignado, mas eu não vou deixar de falar. O nome disso é picaretagem. Um coach falando um monte de asneira e prometendo um monte de coisa para você, não é um pastor. As pessoas precisam aprender isso, mas elas gostam, porque elas querem ouvir um cara ela quer ir na igreja para ouvir um cara falando, amanhã Deus vai abençoar a sua vida e todos os seus problemas vão cair por terra. A pessoa gosta disso, porque ela vai com essa expectativa que amanhã Deus vai resolver o problema dela. Não que Deus não seja bondoso, gracioso, mas não é esse o foco. Então, a gente fala muito disso. Quando você entrar aqui, eu acho que quem entra com essa perspectiva sai um pouco decepcionado. Porque ela entra esperando que eu vou falar assim, ou a pregação vai falar, Deus vai derrubar os seus gigantes amanhã. Aí a primeira, de repente, o impacto é que a mensagem, muitas vezes mesmo, quando a pessoa entra, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, deixe o pecado, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultere mais, arrependam-se, honre o Senhor, glorifique o nome do Senhor enquanto é tempo, arrependa-se, entregue a sua vida a Cristo, porque o nosso Senhor é um Deus de justiça também, de juízo. Se você não se arrepender, Ele está com seu arco e sua flecha preparada, Ele vai esticar a sua flecha, e no dia do juízo, ela vai traspassar a sua vida e você vai ser condenado para a eternidade. Palavra dura, né? Amém? A pessoa às vezes não consegue abrir a boca. Sai às vezes triste. Mas essa é a diferença. Um cristianismo, um evangelicalismo cultural está cheio de coach, igreja, church, de parede preta e um monte de gente pulando e dançando. E se alegrando. Um dia eu perguntei, minha irmã que me perdoe, eu vou fazer uma zoação com ela aqui agora. Perguntei para minha irmã uma vez, ela foi para a igreja e voltou, pregador de fora, e eu, uma bênção, maravilha. Eu fiquei curioso, né? Aí eu perguntei para ela assim,
Foi uma bênção o culto, a pregação? Foi ótimo. Aí eu quis saber o que quer dizer ser uma bênção, o que quer dizer ser uma coisa maravilhosa. Perguntei para ela, mas por que foi bênção? Ela respondeu desse jeito: eu ri do começo ao fim. Eu ri a pregação inteira, foi maravilhoso. Aí eu falo, meu Deus, não tem jeito, está complicado demais as coisas mesmo. Então, o padrão das pessoas para ser uma bênção é que ela riu do começo ao fim, porque foi descontraído. Então, quando ela vai para um culto que não tem piada do começo ao fim, para ela é um desastre, né? Não tem poder, não tem... Outros dizem que não tem fogo, porque não tem uma pessoa gritando que nem um louco, e rodando e pulando para cima e para baixo. Meus irmãos que estão ouvindo, maturidade, meus irmãos. É isso. De fato, eu não vou ficar pulando, rodando que nem doido aqui, fazendo teatro, histeria. Isso não é sinônimo de pregação profunda e fiel das Escrituras. Abram os olhos, pelo amor de Deus. Tem muito. Eu sinto assim que o povo é muito inocente. Tem uns que são inocentes e tem outros que gostam mesmo e gostam desse tipo de coisa mesmo. Mas tem muita gente que é muito inocente mesmo. Entendeu? Então, enfim. Então, a nossa perspectiva não é essa. Nós estamos fora desse grupo, desse agrupamento gospel, desse movimento cultural, místico. Não, realmente, nós não compactamos com isso. É totalmente diferente. É isso mesmo. A gente tem visto e é assim que funciona, é assim que as coisas acontecem realmente aqui dentro, com muito mais seriedade, né? Comprometimento com a palavra, enfim. É isso aí, muito bem, estamos aqui de volta e vamos dar uma continuidade à nossa entrevista, né? Ao nosso bate-papo aqui, como o pastor colocou, e tem sido muito proveitoso. Assim, são informações preciosas para você que quer inteirar um pouquinho mais, saber um pouquinho da doutrina, conhecer como é. E eu gostaria agora, pastor, de fazer uma pergunta para o futuro, né? Nós já fizemos toda uma trajetória, uma caminhada aí ao longo dos anos e chegamos até aqui. E daqui para frente, o que você tem assim de expectativa? O que o Ministério Reformado tem a oferecer para as pessoas que procuram um culto diferenciado, um culto a Deus? Muito bem, Gilberto. Inclusive, eu vou complementar, né? Você perguntou isso anteriormente, sobre os projetos da igreja e a visão. Bem, eu comecei falando que aprendi muito que a gente deve confiar em Deus, na graça do Senhor, para pregar o Evangelho de modo fiel. Então, eu acho que o futuro é nós continuarmos, nós estruturarmos cada vez melhor a igreja, questão da liderança. Graças a Deus, nós temos avançado nisso. Nós conseguimos, na última assembleia, ter 2 oficiais. O irmão Samuel foi aprovado para ser presbítero e o nosso irmão Gilberto Januário, aprovado para ser nosso diácono. Então, nós estamos organizando, estruturando nossa liderança. Isso é muito importante para uma igreja. Nós acreditamos numa pluralidade de pastores, não num único pastor que governa toda a igreja, mas numa pluralidade de presbíteros, de pastores. Então, nós vamos fazer isso na igreja, nós vamos concretizar essa visão bíblica. Paulo fazia isso nas igrejas que ele fundava, ele consagrava presbíteros no plural, vários, com a igreja também ordenando diáconos, e essa era a estrutura básica da igreja para a liderança. Só essa, nós só temos pastores, isso, que também entendemos que presbítero é sinônimo, pastor, presbítero, e diáconos. Esses são os oficiais bíblicos da igreja. Não temos outro tipo de oficial na igreja. Então, esse é um ponto importante para a igreja, continuarmos crescendo e fortalecendo a liderança da igreja. Fortalecendo e aperfeiçoando cada vez mais nosso culto público, nosso culto no dia do Senhor, no domingo. O culto ele deve ser centrado ao Senhor, dar glória a Deus. Tudo girar em torno da palavra, a pregação bíblica, o louvor bíblico, a oração bíblica, o ofertório para a glória de Deus, a ceia, o batismo, sempre apontando para Cristo e a obra do Senhor. Tudo para a glória de Deus. Continuarmos aperfeiçoando nosso culto público.
Uma parte importante é o evangelismo. Nós temos projetos de evangelismo de rua aqui em Porto Velho. Então, ali a cada 2 meses, 3 meses, Sim. por aí, a gente monta um grupo de irmãos. É possivelmente intensificar mais. Eu acho que é importante a gente intensificar isso, de repente até mensal. A gente vai para um local público, aborda as pessoas, entrega um materialzinho sobre o evangelho, objetivo, remetendo às escrituras. Certo. Então a gente faz essa abordagem, a gente já fez, eu acho que três pontos da cidade, ali no espaço alternativo, ali na ferrovia, que é um ponto turístico, e No também skate numa park. praça, na praça do skate ali, no skate park. E todas as 3 edições foram muito boas, a gente distribuiu vários materiais, conversamos com pessoas, e é plantando semente, né? E Deus abençoa essas vidas, né? Então, pretendemos continuar fazendo esse trabalho. Então, o evangelismo é importante, a evangelização. Internamente na igreja, continuar nossas programações, nossas escola bíblica dominical, são extremamente importantes para o crescimento da igreja. Em 2026, nós vamos ter cursos na IBD para adultos, mais na perspectiva do aconselhamento bíblico. Então, nós temos vários cursos, né, que nós damos e lecionamos aqui nas escolas bíblicas para os adultos, né? Então, esse ano 2026, muito possivelmente, nós vamos caminhar muito na perspectiva do aconselhamento bíblico. Temos o curso de discipulado. Eu trabalho com os irmãos essa nossa confissão. Então, esse curso é quase um pequeno curso de teologia. Sim. A gente faz um panorama aqui minucioso, tirando dúvida dos irmãos que estão chegando na igreja. Quem chega na igreja, o primeiro passo é nós estudarmos, fazermos o curso de discipulado baseado na nossa confissão de fé. Então, ele vai saber as doutrinas fundamentais da igreja, como é que a igreja pensa, para ele saber bem aonde ele está pisando, se ele tem consciência mesmo. Nós não queremos pessoas enganadas, iludidas, ou sem saber o que é a Igreja Batista Reformada, né? Posso até dizer que é o primeiro filtro, né? Se a pessoa não se identificar... A primeira parte é a confissão de fé. Demora aí 9 meses a 1 ano. Então a gente conversa e eu como pastor já estou tendo um contato bem próximo também com os irmãos, tirando dúvida. E depois disso é que a gente encaminha para a membresia. Faz entrevista e depois encaminha para a membresia. Ou batismo, ou coisa do tipo. Então a gente continua esse curso, ele é contínuo, de discipulado, a gente tem essa turma, né? Vamos continuar com outras atividades da igreja, encontro de homens e mulheres. Pastor, nós temos o nosso evento, o grande evento anual, né, que é a nossa congresso, né? Encontro da Fé Batista Reformada. Fale um pouco mais. Isso. Já tem alguns nomes para 2026? Como é que está? Isso. Então, todos os anos ali, por volta de setembro, nós temos o chamado Encontro da Fé Batista Reformada. Nós trabalhamos temas, né, doutrinários, eclesiológicos, ou coisa com foco no desenvolvimento da igreja. Então, ele é um foco mais interno, mas ele é aberto e nós convidamos as pessoas para participar, né? Mas é um foco um pouco mais doutrinário para a edificação da igreja. Então, em setembro, nós temos este encontro. Normalmente, o encontro, ele finaliza um tema que nós estamos estudando ou estudamos predominantemente durante o ano na igreja. Então, no ano passado a gente estudou muito sobre cosmovisão, então finalizamos com um curso trabalhando sobre cosmovisão puritana, reformada, aplicada à família, trabalho e tudo mais. Este ano nós vamos trabalhar na perspectiva do aconselhamento bíblico. Possivelmente, no final do ano o congresso vai ser nessa temática. Ainda não temos o nome do preletor, mas normalmente a gente busca uma referência nacional, uma pessoa que tenha, inclusive, formação e seja especialista nessa área, né? Então, ainda não temos o nome confirmado, mas possivelmente em setembro será a temática de aconselhamento bíblico. Né? Aconselhamento bíblico que é mais amplo. Né? Na verdade, não é só pastor que aconselha. Né? Na verdade, todo irmão tem também a obrigação de ter capacidade de aconselhar o seu irmão. É claro que os níveis às vezes mudam. É claro que às vezes precisa o pastor ter um momento especial com uma pessoa, com a família, e tudo mais. Mas, de modo geral, isso também é uma obrigação ali, é uma ferramenta para a igreja toda utilizar.
Então, nós temos isso. Esse, então, tem um foco mais interno. Nós temos um congresso que também é um foco mais externo, que é no período do carnaval. Sim. Período do carnaval a gente mudou totalmente nossa perspectiva. A gente não vai fazer simplesmente retiro, ficar o dia inteiro, ficar brincando, jogando. Não tem nada contra lazer também. A gente faz isso. Tem os nossos momentos, né? Em outros momentos. É. Mas a gente aproveita um momento tão bom, tão longo, né? 3 dias normalmente as pessoas estão mais livres. A gente faz congresso. Então no período de carnaval, inclusive 2026, nós teremos congresso. Tá bom? Inclusive, o tema do nosso congresso será a nossa confissão, confessando a nossa fé, o tema 2026. Olha aí. Já Primeira mão você já está sabendo aí. Ó. Isso, confessando a fé, nós vamos pegar temas cruciais aqui da nossa confissão e explanar. Esse ano, 2026, nós temos a Igreja Batista Antioquia do Rio Branco, Acre, os irmãos vão vir participar conosco. Já é a segunda vez que eles vão participar, já participaram uma vez. O ano passado nós estivemos com eles. Às vezes nós vamos lá, eles vêm aqui. Então, essa é a segunda vez que eles estarão vindo e participando conosco. Então, a gente reúne essas duas igrejas. O pastor Alan, muito nosso amigo lá do Rio Branco, também vai palestrar. Nosso irmão aqui da Igreja Samuel e outros pastores vão palestrar nesse congresso. É isso. Pastor, fale um pouquinho também dos nossos horários de culto, nossa programação semanal. Nossa programação semanal, quarta-feira, culto uma reunião, encontro de oração, a gente faz 19h30 aqui na igreja, até 20h30 é 1 hora. Então até 20h30 a gente já conseguiu fazer um devocional, cantar, e a gente faz um momento de oração, intercessão dos irmãos. No sábado, normalmente segundo sábado do mês, nós temos encontro de homens e encontro de mulheres, e agora também a gente formalizando aí, estruturando encontro de jovens e adolescentes, segundo sábado do mês. No domingo de manhã às 9 horas nós temos a nossa EBD até 10h15. E à noite, às 18h30, o nosso culto no domingo. Essa é a programação regular da igreja. Lembrando que agora no mês de dezembro, nós estamos de férias dessas programações. Nós só temos o culto de quarta e de domingo. Janeiro, ali, segunda quinzena de janeiro, a gente retorna todas as outras programações normais. Só dezembro, só culto de quarta-feira e o culto de domingo às 18h30. Maravilha. Mas, pastor, olha só, eu acho que conseguimos, né, passar e transmitir essa ideia aí do primeiro Perspectiva Reformada, desse nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma palavra pastoral para quem está nos assistindo, e já em seguida eu faço o encerramento desse primeiro bloco. Bem, muito feliz por esse momento, por poder falar com a nossa igreja. Acredito que vai ser o primeiro público aqui, a nossa igreja, nossos irmãos. Mas a você também que está vendo esse podcast, que você possa ser edificado. Nosso interesse maior com esse veículo é levar a palavra de Deus, levar esclarecimento, levar conteúdo saudável para essa internet louca que a gente tem aí também. Conteúdo saudável para você assistir, para você ser edificado, para você ser abençoado. Então, o meu desejo maior, pastoral, é que haja iluminação na sua vida, crescimento, consciência teológica, que você seja uma bênção na sua igreja, que você seja um instrumento de reforma na sua igreja. Se há algo ruim aí, se há algo que você vê que não é bíblico, não estou falando de você ser chato e querer fazer simplesmente as coisas que você acha e gosta que é legal, mas isso é indiferente. Mas coisas bíblicas fundamentais, elas precisam ter o seu peso e a sua observação. Então, que você tenha consciência e você seja instrumento na sua igreja de reforma, de bênção. Auxilie o seu pastor, a liderança da igreja. E se você é o pastor, e se você é a liderança, seja fiel às Escrituras. O Senhor chama pastores e liderança para ser fiel às Escrituras. O Senhor irá
prestar conta de cada um de nós, pastores, líderes, daquilo que temos feito. Então, seja fiel, seja responsável, leve qualidade bíblica, teológica, profundidade para a sua igreja. E é isso, e para você cristão, seja abençoado também. Teologia não é ruim. Teologia bíblica saudável, ela é fundamental. O R.C. Sproul, ele tem um livro que fala assim, somos todos teólogos. Todos nós devemos ser teólogos. É claro que alguns não precisam ser teólogos sistemáticos, formais, acadêmicos, mas você, como cristão, você deve ser um bom teólogo. Teólogo é aquele que entende, aprende, sabe da doutrina de Deus, entende e compreende as Escrituras. Então, você deve melhorar. 2 Timóteo 2,15 fala, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E esse texto é extensivo para o cristão também, não é só o obreiro, para o cristão. Você há de convir comigo que você deve manusear bem a palavra da verdade. Então, se aperfeiçoe, se aprofunde, viva o evangelho mais profundamente. Seja abençoado, edificado, tenha uma teologia saudável, um suporte que te dê condições de aprender cada vez mais, de interpretar bem as Escrituras, de ser sóbrio e de glorificar Deus acima de tudo. Essa é a minha mensagem, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Olha aí, muito obrigado, pastor, pelo aceitar o convite aqui de fazer parte desse nosso primeiro encontro, né? E assim, pessoal, o nosso desejo é que você verdadeiramente possa ter assim, se não conhece, mas ter o primeiro contato com essa doutrina, com a fé reformada, e que o Espírito Santo possa estar movendo você, que você seja realmente tocado. E é isso, esse é o formato. Eu acredito que nos próximos nós teremos aqui algumas alterações, mas basicamente é isso, é um papo mesmo direto com você, com o nosso entrevistado, né, que vai ser bem eclético aqui, bem diversificado. Vamos entrevistar alguns irmãos, vamos entrevistar as pessoas da liderança, e o nosso desejo é que você seja edificado onde quer que você esteja. Nosso muito obrigado por estar aí nos acompanhando e participando, e fica desde já um convite para os próximos. Nós entraremos em contato. Siga a Igreja Batista Reformada, siga a Batista Reformada nos seus canais de comunicação, no YouTube, Instagram. Você vai estar um link aí que vai estar colocando, acredito que embaixo do vídeo aí vai estar os nossos endereços, mas participe, comente, mande perguntas, tá bom? É um prazer tê-lo aqui com a gente. O nosso muito obrigado, que Deus abençoe.